Olá, queridos! No final do capítulo passado, vimos o profeta Jeremias posicionado na porta do templo, entregando uma mensagem dura da parte do Senhor para o povo de Judá, que será concluída nos primeiros versículos deste capítulo. Vamos conferir? Não há interrupção entre os capítulos 7 e 8 de Jeremias. A expressão naquele tempo conecta os versículos 1 a 3 ao parágrafo iniciado no capítulo 7, versículo 29. O profeta Jeremias continuou sua pregação dizendo que os cadáveres dos governantes de Judá, assim como dos moradores de Jerusalém, seriam desonrados pelos babilônios. Esses mortos seriam desenterrados e seus ossos seriam espalhados para que o povo comum visse o que sucedia aos apóstatas e pecadores pervertidos. E esse ato, para os judeus daquela época, era uma verdadeira maldição. Homens que foram líderes importantes em vida se tornariam como esterco sobre a terra. Note que os babilônios provocariam sucessivas desgraças não somente contra os vivos, mas também contra os mortos. Essa era a sua mais alta expressão de ódio e desprezo pelo povo conquistado. E aqueles que presenciassem essa cena, com certeza, prefeririam morrer a permanecer vivos para enfrentar o futuro nas mãos dos babilônios cruéis. A morte pareceria um alívio muito bem-vindo. Depois de acabar com as ilusões do povo quanto ao templo, Jeremias levantou uma série de perguntas girando em torno de uma questão principal. Por que a nação de Judá não se voltou para Deus? Ao responder essa pergunta, ele tratou de 3 aspectos da recusa obstinada do povo em obedecer a Deus. Primeiro, sua recusa era irracional. Através de Jeremias, o Senhor expressou o seu espanto pelo fato de Judá não se voltar para ele. Afinal, quando alguém cai, logo se levanta. Quando se dá conta que está em um caminho errado, logo volta ao ponto de origem para pegar o caminho correto. Ou seja, se as pessoas são tão sensatas nessas questões do cotidiano, por que não conseguem entender as coisas espirituais, especialmente considerando que as consequências serão muito mais trágicas? Os judeus eram como cavalos correndo para a batalha, sem nenhuma ideia dos perigos envolvidos. Até as aves conheciam as estações e o tempo da sua migração, mas o povo de Deus não ouvia sua voz, nem entendia a sua lei. Em segundo lugar, a recusa do povo em voltar para Deus era causada pelo engano. Assim como eles se gabavam de possuir o templo, também se vangloriavam de possuir a lei divina. Porém, ter as Escrituras não é o mesmo que colocar em prática o seu conteúdo. Veja o exemplo nos nossos dias. Apesar de a Bíblia ainda ser um best-seller, sua popularidade não está evitando a degradação moral e espiritual da nossa sociedade. Não há uma relação entre aquilo que as pessoas dizem acreditar e a forma como elas agem. Os líderes religiosos que copiavam a lei e diziam falar em nome do Senhor enganavam o povo. Eram homens impiedosos, com o coração cheio de cobiça, que apresentavam soluções inúteis para os problemas da nação. Seu ministério era voltado para agradar o povo, pois se concentrava na superficialidade, vendendo qualquer boa notícia que o povo desejasse ouvir. E como eles não se apegaram à palavra de Deus, mas sim à corrupção egoísta, Deus tiraria deles o que tinham de mais precioso e daria a outros, e eles cairiam sob o castigo do Senhor. E em terceiro lugar, a recusa do povo em voltar para o Senhor acabaria em juízo. Esses versículos misturam 3 vozes: a voz de Deus, pronunciando juízo, a voz do povo, em desespero, e a voz angustiada do profeta, ao vislumbrar a ruína que se aproximava da nação de Judá. Deus declarou que os campos seriam arruinados, as cidades seriam destruídas e o povo seria levado para o cativeiro. Seria como beber água envenenada, passar por um terremoto e ser atacado por cobras venenosas. E qual seria a reação do povo?
o profeta viu que, em vez de voltar-se para o Senhor, o povo fugiria para as suas cidades fortificadas, com gritos angustiados, clamando: será que o Senhor não está em Sião? Não está nela o seu rei? Em outras palavras, onde está o Senhor? Por que ele permitiu que isso acontecesse? Acontece que eles tinham sido infiéis à aliança de Yahvé e ninguém viria salvá-los. Jeremias viu profeticamente a tragédia que se seguiria depois da devastadora invasão da Babilônia. Ele se identificou com o sofrimento do povo, sentiu uma tristeza profunda e seu coração desfaleceu. O versículo 20 provavelmente é um ditado proverbial aplicado pelo profeta. O povo havia perdido todas as chances que Yahvé havia lhe dado, uma após outra, e agora estavam sem esperança alguma. Eles tiveram que encarar o triste fato: não estamos salvos. Olhando profeticamente para o futuro, Jeremias sentiu a dor do seu povo. Ele estava de luto e cheio de espanto. Ele mencionou Gileade, que ficava logo a leste do Rio Jordão e que era conhecida por seus bálsamos usados para fins medicinais. Apesar de lançar a pergunta, Jeremias sabia que não havia bálsamo nem médico em Gileade que pudesse curar a ferida do seu povo. Para onde quer que se olhasse, só haveria tristeza e luto. O capítulo 8 de Jeremias nos ensina algumas lições importantes. O pecado deve ser levado a sério. Aqueles que não se arrependem dos seus pecados enfrentarão as consequências das suas ações. Ninguém deve se gabar de seu conhecimento religioso, mas sim deixar-se guiar pelo Espírito de Deus. Não devemos esperar que Deus esteja à nossa disposição em tempos de aflição, mas sim fortalecer nosso relacionamento diário com Ele. A menção de reis, oficiais, sacerdotes e profetas ressalta a responsabilidade dos líderes de guiar as pessoas no caminho do Senhor. Portanto, os líderes de hoje devem ser vigilantes em seus deveres espirituais e morais. O fato de sabermos que um dia Deus irá julgar vivos e mortos deve nos levar a viver com temor, de modo a honrar a Deus, sabendo que um dia todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. A lamentação de Jeremias por causa dos pecados e da desobediência do seu povo não parou por aqui. Ele ainda continuará enfatizando a necessidade de arrependimento e as consequências da desobediência, mas sempre dando destaque à compaixão de Deus e à sua disposição em perdoar. Nós continuaremos esse assunto amanhã e eu espero você aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até amanhã.